pouquinho, mas ela vai. Pronto. Boa tarde a todos e a todas. Vamos nós começar mais uma aula de hoje com os segundos anos da Escola Costa Rios. Sejam bem-vindos. Estou identificando aqui, tem algumas pessoas que nunca assistiram a aula comigo, certo? Aqueles que nunca entraram em contato, não fizeram atividades ainda está em tempo, que a gente não fechou o bimestre ainda. Então, é bom vocês se programarem, se organizarem para começar a fazer as atividades. E tiver alguma dúvida, gente, me procura no PV, coloca, ó, professor, sou eu, fulano de tal, da turma tal, eu por algum problema estou começando agora, aí eu mando tudo de novo, que essas aulas ficam gravadas lá no YouTube, você clica e assiste lá, tem que eu comecei a colocar no YouTube agora, umas aulas para cá, as outras ficavam de link, mas tudo você vai conseguir assistir as aulas. Aquelas que estiverem no YouTube, aquele que não está inscrito no YouTube, se inscreve, curta o like e depois que assistir a aula, coloca o nome e a turma. Por quê? Estou acompanhando a participação também lá, viu, gente? Essa participação que está online aqui serve também que nós avaliamos a participação e aqueles que não conseguem assistir por algum motivo, que sempre pode ser internet, que a gente entende, pode ser o celular, pode ser algum motivo, mas as aulas ficam gravadas, aí vocês assistem lá no canal do YouTube, deixa o like, o nome e a turma. O bom de assistir as aulas lá é o quê? Vocês vão ficar por dentro de tudo que aconteceu nas nossas aulas. Eu vou explicar a atividade, vou explicar o assunto, a gente vai discutir, vai tirar dúvida, como a gente vem fazendo, certo? Então é interessante, principalmente aquele que não assiste, assistir às aulas. E aqueles que assistem, quiser tirar dúvida, é bom também, porque vai lá, pode ter não compreendido direito, vai, assiste novamente e tira aquela dúvida que persistir. Persistindo ainda me fala, porque a gente consegue resolver. Agora, quando assistir, não esqueça, colocar o nome lá no canal, coloca o nomezinho e dá o nome, a turma e curte o canal, porque aí eu estou vendo e estou acompanhando quem está participando. Outra rede social também que eu estou... sempre estou ativo e eu queria que meus alunos participassem todos também, no Instagram. Por quê? Porque todos os dias eu posto dicas muito boas, não só para os nossos estudos, como também para a nossa vida no geral. São dicas de língua portuguesa. Então, aquele que não me segue ainda, procura lá. É @dicas professor Adailton. Lá no Instagram, você me segue todos os dias, você vai ter dicas muito boas para a gente levar no nosso dia a dia. E também, porque eu não tive um tempinho ainda, mas eu gosto de usar a rede social com os meus alunos. Como? Fazendo quiz de atividade lá no Instagram, para vocês participarem e ver como estão os desenvolvimentos de vocês, certo? Então, é bom vocês seguirem. Quando eu começar a usar assim, atividade, uns quiz de conhecimento de língua portuguesa, aí eu aviso a vocês e todos participem, e aí a gente acompanha a participação também. Porque nós, no momento que vivemos, nós precisamos mais ainda da rede social. A rede social não é só divertimento, não é só entretenimento. Também a gente vai levar no sentido educacional. Quando a gente sabe usar ela serve bastante para o nosso crescimento pessoal, certo? E eu costumo muito de usar essa rede social a nosso favor, certo, gente? Então, quem não tem Instagram, é bom fazer, e eu sei que a grande maioria aí tem, só procurar lá, @dicas professor Adailton, que você encontra no Instagram, você segue, e você vai ver dicas maravilhosas. Lembrando, todos aqueles que me seguem, sempre estou seguindo também, porque eu gosto de seguir meus alunos, ver como andam meus alunos nas redes sociais. Certo, gente? Então, vamos lá. Pessoal, olha só, começando hoje a nossa aula, eu vou falar um pouquinho sobre literatura. Como falei no início das aulas, sou professor Adailton de língua portuguesa, e língua portuguesa, vocês sabem que o professor ele trabalha língua portuguesa, trabalhar produção textual, trabalhar redação, que é a produção textual, uma coisa, redação para o Enem, outra coisa. A gente trabalha a literatura. Então,
tudo a gente tem que dar o melhor de nós para passar o melhor de nós para vocês assimilarem esse conhecimento. Claro, se a gente tivesse para cada tópico desse que eu falei, tivesse um professor, o nosso conceito seria bem melhor e eu acho que o nosso empenho seria bem melhor. Por quê? Porque cada disciplina era um foco só. Mas, como a rede pública é um professor que ele tem que se virar nos 30, vamos lá. Nós vamos fazendo devagarinho e dando um pouco de conhecimento a cada um para que vocês tenham todo o conhecimento que abrange a língua portuguesa, certo? E eu também estou com o Clube da Leitura. Como vocês sabem, tem algumas atividades e algumas leituras que eu peço, que é esse laboratório Clube da Leitura, incentivar a leitura, porque a leitura, como já falo para vocês, ela é imprescindível na nossa vida. Nós temos que ter ela do nosso ladinho. Para tudo que a gente fizer, a gente tem que ter a leitura ao nosso lado. Por quê? A leitura melhora a gente a cada dia mais e mais. Não só no conhecimento educacional, mas também no conhecimento pessoal, no conhecimento, vocabulário, na sua postura. Então a leitura é tudo de bom. Eu sempre aconselho, leia, leia, leia. E o Clube da Leitura é esse, é incentivo à leitura. Já passei algumas leituras para vocês, e essa última foi um conto, eu não lembro bem o nome do autor que eu passei o conto, para vocês lerem e fazer um resumo, no mínimo 10 linhas, o que vocês entenderam dessa história, certo, gente? Está tudo lá no grupo, mas tem gente que tem muita coisa, perdeu. Só fala comigo no PV, que eu mando tudo de volta e você devagarinho vai assistindo e vai fazendo as atividades para não ficar fora da média final quando a gente fechar o bimestre, certo? Que provavelmente no mês de maio a gente está fechando o bimestre, vai ter outro simulado, que é muito importante que vocês façam. A gente vai fazer esse levantamento e a gente dá a média de vocês. Por enquanto, a gente não volta, a gente fica na aula remota. Mas quando a gente voltar, a gente se encontra ao vivo e a cores. Fé em Deus, isso vai acontecer no segundo semestre. É isso que eu espero, é isso que estamos torcendo, né? Para voltar. Certo, gente? Gente, Professor, Oi, pode falar. no caso, vai ter outro simulado? Vai ter outro simulado. Se eu não estou enganado, Aquele lá foi só o teste. não, aquele foi o primeiro simulado. Se eu não estou enganado, Isabel, são 2 simulados por bimestre, certo? Foi isso que a escola, eu acho que me falaram. 2 simulados. Aí tive o primeiro, vai ter o segundo. Aí tudo que vocês fazem com os professores, juntando com o simulado, a gente dá uma média da nota. Aí isso inclui participação, inclui tudo. E eu também, eu vou aderir também, uma ajuda para vocês que eu gosto, sempre ajudar os meus alunos em tudo. Como eu vou fazer? Vou dar meio ponto na média final. No finalzinho da aula, aquele aluno que abrir a câmera para eu poder conhecer também, né? Porque eu só falo por letra, às vezes tem foto, às vezes não. Então, eu vou dar meio pontinho, vou fazer o registro, dou meio pontinho àquele aluno, quando eu dizer, ó, agora todo mundo abrir a câmera. E abrir a câmera para eu fazer esse registro, aí no final do bimestre eu vejo aquele, dou meio pontinho para ajudar na nota, certo? Aí quem... Será uma chantagem? Não, não é uma chantagem. E também não é uma obrigação. É uma carência minha que eu quero ver vocês. Só vocês me veem e eu. Como é que eu vou chegar lá no primeiro dia de aula presencial? Não conheço ninguém. Conheço algumas pessoas, o João. Surpresa! Aí não, né? Eu quero conhecer vocês. Deixa eu ver aqui no chat que estão Professor, falando. Oi, pode falar. se o senhor, Pode se o falar. senhor me ver agora, o senhor se assusta. Não, mas aí, ó, vocês já vão se prevenindo. Toda aula eu vou pedir isso no finalzinho da aula para a gente fazer esse registro, certo? Aí já se arruma, bota aquele batonzinho que mulher mais para se arrumar. O homem não, o homem de todo jeito tá lá e vai. Mas a mulher se arruma, arruma o cabelo, amarra o cabelo e tal, para a gente fazer esse registro, certo? Alguma pergunta antes que a gente comece, gente? Ô, professor, Pode quando falar, é, Érica. quando é que vão dizer as notas do simulado? É no final do bimestre, Érica, que vai juntar tudo e vai dar a média, certo?
É o final do bimestre. Que o final do bimestre, se eu não estou enganado, é no começo de maio, até o dia 10, dia 15, eu acho. Eu vou Aí procurar como é que saber a direito. pessoa vai saber quanto tirou no simulado? Não, aí vai postar a média de vocês. Aí, caso você ache baixa a sua média, aí o professor quer saber a minha nota do simulado. Aí o professor lá pega e te dá a nota. Simples assim, tá tudo Ah, tá bom. registrado. Tá Viu? Tá bom, tudo. beleza. Não se preocupe com isso. Certo, gente? Vamos lá. Pessoal, hoje, como eu disse a vocês, quero falar um pouquinho de literatura, né? A gente vem falando sempre língua portuguesa. Mas a literatura está dentro da gente. Eu já dei a introdução, o que é literatura para vocês, né? Falei que é bem interessante, e passei uma pesquisa para vocês. Eu lembro que foi uma pesquisazinha, não para vocês entregarem, mas de caráter de conhecimento. Que pesquisa foi essa? Que vocês pesquisassem na literatura o que era o gênero épico, o gênero dramático e o gênero lírico, para vocês entenderem a introdução da literatura. Não sei se algumas pessoas me falaram, outras não, mas fica esse registro. Vocês querem ter mais um pouco de conhecimento, vocês podem pesquisar. O que é o gênero lírico? O que é o gênero épico? O que é o gênero dramático na literatura? Então, hoje nós vamos mais uma aula, de vez em quando, assim, não posso fazer toda semana, mas vou tentar fazer toda semana, tirar um dia a gente trabalhar a literatura, que é muito importante, no Enem cobra muito. Sim, outra coisa, antes que a gente comece, gente, eu passei também uma produção textual para vocês. Algumas pessoas já me passaram a produção textual, que é a redação. Redação, estilo Enem. Redação, estilo Enem. Aí eu já dei essa aula sobre a produção textual Enem, como é a estrutura que o Enem cobra, para que eu possa conhecer como vocês estão escrevendo, para a gente preparar aula que possa ajudar vocês a melhorar. Algumas pessoas já me entregaram a redação, eu já dei um retorno, e outras pessoas não entregaram ainda. Então, aquele que não entregou ainda a produção textual, vão lá, a aula está lá sobre a produção textual também no grupo, vocês assistem e faz a sua produção, com o tema que foi proposto, certo? Lá no vídeo eu tirei todas as dúvidas, mas se persistir as dúvidas, vocês entrem em contato comigo que a gente vai tentar desenrolar. E lembrando, mais uma vez, todas as vezes que assistir o vídeo, procure deixar o nome e curtir o vídeo. Por quê? Porque fica registrado e eu estou acompanhando esta participação, certo? Mais adiante eu falo um pouquinho sobre nossa produção textual, que a data limite para entregar essa produção textual, que eu disse até sexta-feira, não foi isso? Até sexta vocês podem entregar essa produção textual e vão fazendo. Até sexta. Certo. Sexta. Vamos lá, gente. Oi, pode falar. A minha prima tinha me falado de um documentário que o senhor passou para pesquisar. Lembrou bem. Lembrou esse documentário? Na aula. Eu tinha dormido. Aí ela me falou. Ó, Isabel, esse documentário é o seguinte, que a escola está escrita na OLP, Olimpíadas de Língua Portuguesa, né? Que o governo faz, que é o governo federal. Então, a escola Costa Rica está inserida e automaticamente vocês também estão. Então, o tema que ficou com os segundos anos, e eu sou o professor de vocês, é documentário. Aí, de início, eu quis o quê? Que vocês façam? Uma pesquisa para vocês saberem e interagir o que é um documentário, como produzir um documentário. Agora, esse documentário, a gente, se for pesquisar, tem muita coisa. Tem aqueles documentários profissionais e tem aqueles documentários amadores. Nós vamos tentar produzir um documentário com o nosso recurso, com o celular, com o que a gente tem em mão, certo? Aí você vai pesquisar como é que se constrói um documentário, para que serve, qual é o cronograma, se a gente tem que ter roteiro, a gente tem que ter personagem, a gente tem que ter tudo. Mais adiante, nós vamos ter uma aula só sobre isso, sobre documentário, para que vocês tenham a ideia e tenham vontade de fazer esse documentário, certo? Para no final a gente escolher os 3 melhores e tentar enviar para lá, porque automaticamente vocês já estão inscritos na OLP, Olimpíada de Língua Portuguesa.
Então, isso eu falei na aula passada. Vão pesquisando sobre documentário, vão tendo ideia. Eita, professor, eu vou fazer um documentário aqui sobre a minha rua. Como se deu o nome dessa rua? Ou vou fazer um documentário sobre a árvore genealógica da minha família. Ou eu vou fazer um documentário sobre as formigas que tem no meu quintal. Então, aí é a critério. O documentário vai ser a critério de vocês. O tema que vocês acharem melhor, o tema que vocês acharem que tem condições, que gostam de trabalhar, vocês vão fazer esse documentário. Pode ser individual ou pode ser de equipe. Claro, porque de equipe seria melhor, porque tem gente que tem uma facilidade maior de editar vídeo, tem gente que tem uma facilidade maior de preparar um roteirozinho, tem gente que tem uma facilidade maior de se organizar, e a equipe é interessante. Mas, se eu não, professor, eu quero fazer sozinho, aí é com vocês. Se você quiser fazer sozinho, pode fazer sozinho, sem problema algum, certo? Então, lembrando, sempre pesquise. Vai ter aula que eu vou dizer, gente, hoje nós vamos falar sobre documentário. Como a gente vai produzir, o que é preciso para fazer o documentário, para a gente tentar criar esse documentário. E vocês já vão vendo aí aqueles que têm habilidade de edição de vídeo, porque pode botar foto, botar entrevista e fazer aquelas, vamos dizer, aquelas montagens para o documentário sair bem legal, certo? Isso é um trabalhinho que a gente vai tentar elaborar para entregar eles lá para o final de maio, se eu não estou enganado. Certo, gente? Mas a gente vai falar isso mais adiante. Aí, dúvida, vocês vão questionando e a gente vai tentando desenrolar. Mas todos têm que participar. Isso é um objetivo da escola. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Não, né? Então, vamos lá. Gente, vou falar um pouco. Eu vou participar. Pronto, você tente, João. Veja aí como é que Eu você vou vai fazer, certo? Gente, olha só. Esse trabalho pode se fazer em grupo? Pode sim. Aí o grupo não tem limite, certo? Por exemplo, o segundo ano 01, o de vocês, que é por número, né? Não, o meu é o segundo 02, Pronto. T02. Vamos dizer que nós temos 4 turmas. Aqui cada turma faz o trabalho. Pode ser, cada turma. Mas também, cada turma fizer 10, 15 trabalhos também. Pode ser, sem problema nenhum, certo? Aí fica a critério vamos dizer, do conhecimento de vocês, da participação de vocês. Vocês se reúnam com os colegas. Eita, gente, vamos pensar aqui algo para a gente fazer. Aí depende de vocês. Sua internet tá ruim. Não entendi não, João. A internet tá ruim. O quê? Aí pronto, aí depois vocês podem ver aí do 01, 02, 03, 04, certo, gente? Porque aí fica melhor, certo? Vamos lá, gente, olha só. Então agora eu vou, como eu disse, vou falar um pouquinho sobre literatura, romantismo no Brasil, certo? Tem o romantismo em Portugal, mas eu vou falar um pouquinho sobre romantismo no Brasil. Agora, depois eu vou passar um videozinho para a gente entender melhor. Eu vou falar um pouquinho aqui com minhas palavras para vocês tentarem compreender. Romantismo no Brasil é o quê? Foi o que esse romantismo? O romantismo foi um movimento literário que reuniu uma produção muito rica de textos poéticos, teatrais, romances. Então, quer dizer, era a época de ouro, a época do romance do Brasil. Não é esse romance que a gente tem hoje em dia, mas aquele romantismo bonito, aquele que tudo você via amor no ar. Vamos dizer assim, né? Na literatura. Então, teve como marco inicial a publicação do livro de poemas Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Os livros de vocês, quando vocês receberem, provavelmente vai ter esses autores para vocês lerem e conhecer um pouquinho dele, certo? Dessas obras. Que eu acho que a escola deve está entregando esse livro esse mês ou no próximo, que ela está se organizando para começar a entrega desse livro. E todos esses autores que eu vou falar agora estão no livro de vocês, certo? Então, essa obra de Gonçalves Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudades, vocês podem encontrar, se quiserem ler, tiverem a curiosidade, encontra na internet, que leitura sempre é bom e bom de conhecimento, certo? Além dessa obra, a revista Niterói, publicada nesse mesmo ano em Paris, também foi percursora do movimento. O romantismo do Brasil se caracterizou, num primeiro momento, pela busca da identidade nacional e o resgate das tradições e valores da cultura popular e do folclore. Temas como o índio,
a exaltação da natureza, os regionalismos e a realidade social do país. São muito explorados pelos autores românticos. Por que eles exploravam muito? Porque na época, gente, os índios era... Hoje não, que eles... Não estou entendendo, João. Hoje não, os índios eles estão mais perto da sociedade, né? Mas antigamente o índio era muito nativo, era aquela beleza natural. Então, para esses escritores, ele quando via os índios, ele tinha aquela imagem, aquele romantismo, e ele escrevia sobre os índios, a inocência, a pureza do povo indígena. Por isso, nós temos um autor que leu uma obra de José de Alencar. Se você começar a ler, vai ver que ele puxa muito para esse lado do mato, esse lado da selva, esse lado do índio. Ele é umas obras românticas que ele faz, agora puxando para esse lado, certo? Vamos lá, continuando. Então, ele tem esse lado romântico, assim. Com a independência do Brasil, nessa época, efetivada em 7 de setembro de 1822, quem não lembra, né? Os escritores desse período buscam a autonomia da literatura, retomando diversos aspectos da cultura. Isso porque, durante o século da colonização, o Brasil sofreu forte influência dos modelos europeus, sobretudo de Portugal. Então, vocês sabem que o Brasil, nesta época, ele sofreu uma influência grande da Europa, precisamente de Portugal, porque a gente foi praticamente colonizado por eles, né? Porque vieram aqueles navios, aquele monte de gente para cá para fazer essa colonização. Foi quando descobriram o nosso continente e quiseram povoar. Nesse momento, pequenos... Tá congelando. Rapaz, eu acho que é a sua internet, João. Ô, gente, tá congelando minha imagem aí? Não. Não, aqui não. Ô, João, eu acho que é a sua internet aí, viu, João? Que deve estar dando algum probleminha. Aqui tá normal, viu? Vamos lá. Aí você fecha a câmera, eu acho que ajuda um pouquinho, certo? Vamos lá, gente. Então, quer dizer o quê? Então, alguns escritores que tiveram grande destaque no romantismo do Brasil foram quem? Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, José de Alencar, como eu falei para vocês, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Castro Alves. Gente, ó, lembre desses autores. Esses autores são muito importantes. Esses autores, às vezes, são cobrados em Enem da vida. E a gente fica revisando e vocês vão sempre lembrar que já foi falado desses principais autores da época do romantismo, que são Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, José de Alencar, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Castro Alves. Esses são os caras, vamos dizer assim, românticos daquela época no Brasil. Aí, gente, eu tenho um videozinho aqui do YouTube que o professor está explicando isso aqui também, agora de uma didática diferente, né? Aí eu vou passar para vocês, são 2 videozinhos, para ele complementar essa fala, para ver se vocês pegam melhor, vamos dizer. Deixa eu ver se eu consigo postar aqui, só um minuto, viu? Se a internet ajuda, né? Porque às vezes a internet dá um problema, né, João? A internet deve estar travando aí, João, porque aqui está normal, aqui está tranquilo, graças a Deus. E a internet às vezes não ajuda, não. Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Para a gente. Se minha internet ajuda. Vamos lá. Professor, Pode falar, viu? Que eu estou aqui preparando. Mas eu não assisto suas aulas no YouTube. Você não assistiu? Eu assisto suas aulas no YouTube. Muito bem. Cauã, você assiste e deixe lá o nomezinho, viu? Que eu estou acompanhando. Porque aí. Eu sempre esqueço de botar o nome. Por É, isso. você bota o nomezinho, porque aí é teste de caráter para registro meu, viu? Não esqueça, quem assistir lá, vocês não esqueçam que eu estou acompanhando vocês lá. Só um minuto, deixa eu ver aqui, preparar esse vídeo. Deixar ele na ponta da agulha para a gente falar mais um pouquinho de romantismo, certo, gente? Só. Pera aí.
Tô falando. Peraí, viu? Vê se minha internet ajuda. Eu gosto muito desse professor Noslen, que ele tem uma didática até interessante, aprendo muito com ele. Então, essas aulas eu sempre assisto para ter um ano melhor de passar para vocês, e esse conhecimento é bom sempre quando tem essa didática diferente, né? Chama a nossa atenção. Então, gente, eu vou transmitir agora para vocês. Veja bem, deixa eu ver aqui. Ó, eu vou tirar minha câmera, mas eu vou estar aqui. Qualquer coisa é só falar, certo? Para ficar melhor o vídeo para passar para vocês. Aí vocês vão vendo aí. Qualquer dúvida, vocês vejam, anote para vocês me questionarem depois, certo? Para a gente fazer a discussão depois. Estão vendo aí, né? Pronto. Sim. Vou começar agora, certo? Vamos lá. Todo mundo escutem. Se tiver caneta, papel para anotar alguma coisa que você não entendeu bem, e a gente conversa depois. Mais uma aula de romantismo. E agora, romantismo e poesia. 3 gerações. Bora lá? Solta a vinhetinha. Relança. A Giovana. Muito bem, pessoas, vamos lá. Eu gosto de falar de romantismo e poesia, tô feliz por causa disso. Romantismo e poesia. Bom, primeira coisa que tem que lembrar é o seguinte. No romantismo rolaram aí vários estilos de texto, beleza? Vários estilos textuais, vários gêneros textuais. Bom, a gente teve a prosa, que são os livros, os romances, a gente vai falar disso na aula de prosa. A gente teve também teatro, então teve teatro lá no romantismo também. O Martins Pena é um dos grandes autores do teatro do romântico, certo? Isso tudo eu tô falando de poesia do Brasil, ou melhor, teatro do Brasil, romantismo no Brasil. E eu tenho aí a poesia. Então, tem que sempre lembrar. Uma coisa é prosa, que é narrativa, livros que contam histórias, contos, isso é prosa. O teatro, que daí é o próprio teatro, encenado, tudo mais, o texto teatral, e a poesia, que aí tem todo estilo escrito de poesia, beleza? Então, hoje, nessa aula, nós falaremos só da poesia, tudo bem? Então, prosa, uma outra aula só de romantismo prosa. Nós temos aí o teatro, que eu vou só citar, e eu acabei de citar para vocês, o mais importante deles foi o Martins Pena, e eu tenho daí de importante para falar para vocês a poesia. Bom, primeira coisa, poesia romântica. A poesia no romantismo no Brasil e no mundo, obviamente, ela se divide em 3 gerações. Nós vamos chamar de primeira geração, segunda geração, terceira geração. Cada geração tem um nome, que eu vou dar para vocês daqui a pouquinho, de acordo com qual geração eu estou explicando. E também, além de ter um nome, essa geração tem características próprias dessa geração e também tem autores importantes dessa geração, ou melhor, poetas importantes. Maravilha? Começamos nossa viagem? Muito bem. Lembrando que elas aconteceram em sequência uma da outra, obviamente. E elas acontecem em paralelo com a prosa. Isso é importante lembrar, hein? A prosa está rolando e a poesia rola em paralelo. Não é assim, aconteceu a poesia, depois começa a prosa. Não. A prosa, o teatro e a poesia acontecem todos juntos ao mesmo tempo. Mas eu vou ter pessoas que escrevem só a poesia, pessoas que escrevem só a prosa, pessoas que escrevem só o teatro e assim por diante, certo? Então, vamos lá, vamos entender. A primeira geração da poesia romântica no Brasil, nós vamos chamar ela de geração nacionalista ou ainda indianista, indianismo. Eu vou explicar por quê. Bom, primeiro, essa geração aí, o início dela lá, 1836, 1852 mais ou menos, e ela vai trabalhar com nacionalismo e indianismo. Por que nacionalismo e indianismo? Bom, eu falei para você na aula de Romantismo Portugal que uma das principais características do romantismo, nesse início especialmente, é a relação do herói. A construção de um herói nacional, a exaltação da pátria, do ambiente, da natureza, isso é próprio da primeira geração romântica. Então, quando eu falo de herói, lá na Europa, nós vimos que o herói da Europa é o cavaleiro medieval. O cara que fez as grandes batalhas, as grandes conquistas, ele é o cavaleiro medieval, que é o grande herói da Europa. Só que, no Brasil, nós não tivemos uma era medieval.
né? Porque durante a era medieval o Brasil não tinha sido ainda descoberto, certo? Então, no Brasil, o que acontecia na época medieval? Quem eram os caras que estavam aqui lutando pelo país, lutando entre aspas, né? Porque estavam aqui sobrevivendo, vivendo no país aqui, fazendo as coisinhas deles. Quem eram esses caras que estavam aqui no Brasil? O índio. Então, para a primeira geração Brasil, o herói é o índio. E o índio do Brasil, você não tem ideia, o índio do Brasil. O índio, esse índio nisso aqui, esse herói brasileiro, ele não é qualquer índio, não é um índiozinho que fala... Não! O cara é tipo The Avengers índio, entendeu? Ele é o cara, ele é o índio, entendeu? O índio Brasil, o índio do romantismo, veja, o romantismo é um troço exagerado sempre. Então, o índio do romantismo não é aquele índiozinho que vai pescar, vai fazer o peixinho na fogueirinha. Não! O índio do Brasil é o índio, é o cara que vai pegar uma onça no braço aqui. A onça vai matar minha família? Não vai. É tipo o Hulk, é tipo o Thor dos índios, entendeu? Esse é o índio brasileiro, esse é o nosso herói brasileiro. É o índio brasileiro, ele sobe no topo da árvore e de cima do topo da árvore ele arranca a própria árvore, assim, de cima do topo da árvore, ele arranca a árvore do chão, porque ele é o cara, entendeu? Esse é o índio do Brasil. Então, esse é o herói brasileiro. Por isso o indianismo. É assim que vai ser descrito o nosso índio aqui. E isso é importante para você lembrar que tem um exagero. Romântico é exagerado. Jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Isso é o romântico, o cara é exagerado, entendeu? Então, esse é o nosso romântico de primeira geração. E a primeira obra aí que nós temos pensando em primeira geração, Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves Magalhães, certo? Então, Gonçalves Magalhães é o primeiro poeta de primeira geração no Brasil. Eu vou chamar ele de Goma, Gonçalves Magalhães, Goma, beleza? Por quê? Porque nós temos um outro Gonçalves, que é o Gonçalves Dias, que também é importante, que é vou chamar ele de Gondi. Gonçalves Magalhães, Goma. Gonçalves Dias, Gondi. O Gonçalves Magalhães, foi o cara que introduziu a primeira geração romântica no Brasil. Então ele é o responsável em introduzir toda a poesia romântica em primeira geração. O Gondi, que é o Gonçalves Dias, ele é o responsável em difundir o romantismo de primeira geração no Brasil. Então o Goma traz o romantismo para cá e planta o romantismo, o Gondi espalha o romantismo. Certo? Ele faz várias obras e espalha o romantismo. Primeira geração. Tudo isso é primeira geração, que é essa indianista nacionalista, certo? E aí, pensando nas principais características, vamos lá? Exaltação da natureza e da liberdade, ser livre, valorizar o ambiente, a natureza, a fauna, a flora, tudo isso é romântico, primeira geração. Eu tenho a religiosidade, certo? A religiosidade de Jesus, Maria, Jesus, fé, como também a religiosidade indígena. O Deus Sol, o Deus Água, tem tudo isso que aparece. A figura do índio, né? O indianismo, esse índiozão que eu falei, ó. Avengers! Assemble! Certo? Então esse é o índio, beleza? Eu tenho o sentimentalismo e as emoções, que é próprio do romantismo. Então vai ser tudo muito sentimental, muito emocional, muito visceral, tudo. Se é pra sofrer, sofre com gosto. Entendeu? Se é pra chorar, chora com gosto. Se é pra amar, ama com gosto. Se é pra lutar, luta com gosto. Tudo é com gosto, com gosto, com gosto, entendeu? Tudo assim. Aí eu tenho ainda o nacionalismo ufanista, que é aquele idealizador, o país, a minha pátria amada Brasil, certo? E a linguagem própria, mais próximo do cotidiano, próximo do coloquial. A linguagem é mais próxima do que as pessoas falam no dia a dia. E é assim que acontece esse primeiro momento do romantismo no Brasil, que é a primeira geração, certo? Então temos aí esses dois grandes nomes, Gonçalves Magalhães e Gonçalves Dias, cada um responsável em fazer uma parte. Goma, implantar o romantismo, Gonçalves Dias espalhar o romantismo por aí. E assim vai fluindo e essas características vão acontecendo nas suas obras. Beleza? Tranquilo, fácil, muito bem. Dentro disso, aí, pensando no Gonçalves Magalhães, além de ser introdutor e fazer suspiros poéticos também, ele vai fazer um poema épico chamado Confederação dos Tamoios, que é bem importante. Então, o poema Confederação dos Tamoios, para Gonçalves Magalhães, bem importante. O Gonçalves Dias, nas suas características, que são
Natureza e saudade se entrelaçam, certo? Para o Gonçalves Dias, sempre a natureza e a saudade vão se entrelaçar o tempo inteiro. Eu tenho ainda as lamentações pelo amor impossível, também vai acontecer já na primeira geração. Os anseios e as inquietações, que dão todo um lirismo amoroso para essa poesia inicial dele. E o indianismo, que é outra marca muito, muito forte da obra do Gonçalves Dias. Então, cada um deles pegou uma parte dessas características para trabalhar e fez aí a primeira geração do romantismo no Brasil, certo? Tudo bem? Tranquilo? Sus? Aí, pensando ainda no Gonçalves Dias, ele vai dividir a obra dele em lírica medieval nacionalista e vai trabalhar aí com várias obras dentro disso. Maravilha? Tranquilo. Isso para a primeira geração. Na segunda geração, nós vamos chamar de ultrarromânticos. Os ultrarromânticos, eles são os caras do sofrimento. Certo? E aí o ultrarromantismo, que é a segunda geração da poesia do Brasil, já é uma coisa mais, ai Jesus, mais deprê, mais down, entendeu? Então assim, totalmente voltado para o desapego a esse nacionalismo e mergulhou num exacerbado sentimentalismo, né? Então tem um sentimentalismo exagerado, um pessimismo doentio, né? Como forma de escapar da realidade. Então ele vai tentar fugir da realidade por esse sentimentalismo e essa dor que ele vai sofrer. Ai, eu sofro. Ai, de todos os problemas que assolavam a sociedade da época, inclusive as doenças, né? Nós tínhamos aí doenças que estavam matando muitas pessoas e a segunda geração trata disso. Então vamos lá. Características da segunda geração. Primeiro, temática pregada era a morte. O foco deles é a morte. O ultra romântico, porque eles são totalmente sentimentaloides, entendeu? Ai, meu Deus, Lord Byron faz parte disso aqui, né? Eu comentei do Lord Byron lá na aula de Romantismo Portugal. Então, o romântico segunda geração, ele, eu quero morrer. A felicidade do romântico segunda geração é morrer. Eu quero morrer. Eu peguei, mal do século. Eu vou morrer. Então eu vou morrer, tô feliz. Então ele falava muito dessa morte, ele, sabe, explicava isso. Então o foco é a morte, certo? O foco é a morte. Eu tenho o sonho, o devaneio, e aí ele sonhava com a amada, ele ficava, sabe, o tempo todo. O amor platônico deles é muito louco, porque eles ficam lá olhando para a mulher e ficam escrevendo, ai, aquela pele branca, com as suas bochechas rosadas, ai meu Deus, se ela me olhasse e eu pudesse, quem sabe, chegar próximo ao seu olhar, nem próximo a ela. Ai meu Deus, ai mulher linda. Era isso, entendeu? O romântico de segunda geração, ele é assim, exageradérrimo, certo? Exagerado ao extremo, beleza? Então é assim que funciona o romance de geração. E eu tenho ainda a mulher, ela é vista como uma figura inatingível, certo? Impalpável, vista mais no plano espiritual do que no material. Então essa mulher tá lá longe, não conseguia chegar nunca nessa mulher. Sempre tinha aquela história assim, ai, eu amo, eu vou chegar perto, eu vou encontrá-la. Ai, quando eu ia chegar perto, morria. Sabe, é bem trágico, total, assim. A felicidade deles, ou melhor, a alegria deles é quando tinha todo um contexto e no final acabava em morte, ou dela ou dele. Beleza? Então, todas essas realidades aí eram porque na sociedade desse período, esses poetas aí, eles tinham uma visão negativa do mundo e da sociedade de modo geral, certo? Expressavam o seu pessimismo, o seu sentimento e inadequação à realidade em tudo que viviam e, obviamente, refletia na sua escrita. Então, até mesmo a vida desregrada que eles tinham, viviam nas botecos lá, né, nas tabernas eram os botecos das antigas, lá nas tabernas, lugar frio, cheio de mofo, isso aqui, ó, bebendo cachaça, escrevendo chororô, certo? Era para reunir para isso. Era tipo uma dor de cotovelo eterna, mas exagerada, assim, tipo, era um sertanejo universitário muito exagerado, entendeu? Toda dor de corno, tudo tava ali. Ai, meu Deus, vou morrer de amor, morrer por ela. Tudo isso acontecia na segunda geração, certo? Então, o ócio, os casos amorosos, tudo isso estava ali, certo? Então, por isso que eles são inspirados em Lord Byron, que também fazia isso na Europa, certo? Alguns poetas importantes desse período. Eu tenho o Álvares de Azevedo, certo? Que é um cara que é jovem, e por ser jovem ele vai trabalhar com essas relações jovens, então vai trabalhar com ambiguidade, vai mostrar esse sentimento, a erotização, porque ele era um cara muito jovem, né? Erotização, tudo era erotizado, até a morte era erotizada, então tem muito disso, certo? Eu tenho ainda o Fagundes Varela, que é um outro cara que vai trabalhar também dentro dessa postura aí, temos mais de morbidez, de pessimismo, então ele é mais deprê ainda que o Álvares de Azevedo. Eu tenho também o Cassimiro de Abreu,
que é outro cara que vai aparecer aí, vai trabalhar com temas como saudosismo, né, da infância, né, mas sempre com tristeza. Pensa que a segunda geração sempre tem tristeza, morte. O foco é morrer, entendeu? O foco é morrer. E eu tenho o Junqueira Freire também. E aí esse Junqueira Freire é um pouquinho menos importante, porque é uma frustração, certo? Ele tem um sentimento religioso e ele fala muito de frustração e obsessão aí pela morte também, esse cara, o Junqueira Freire. Então, esses camaradas são os principais da segunda geração. Tudo bem? Tranquilaço? De boa? Muito bem. Passamos esse momento, chegamos na terceira geração. E a terceira geração, eu vou chamar de poesia da geração social, liberal ou condoreira. Terceira geração, pode ser chamada também de terceira geração, geração condoreira. Por quê? Também é conhecido por condoreirismo, porque os poetas aí vão trabalhar com o estilo grandioso de tratar os temas. E mais, o comprometimento é com a causa abolicionista e republicana. Certo? Então, aqui começa a sair um pouco desse sonho, devaneio, e botar o pé no chão de novo, voltar para a sociedade. E aí vai lutar pela causa do abolicionismo. Um dos focos principais aí, ou seja, uma poesia social. Alguns autores já chamam essa poesia de poesia social. O Condor tem a ver com a ideia de águia, de liberdade, então a liberdade dos escravos, por isso o condoreirismo, beleza? Então aí, o principal nome nosso aqui chama-se Castro Alves. Castro Alves foi o cara que fez mais poesias desse tipo, né? E especialmente de defesa dos escravos, pela liberdade dos escravos. Então eu tenho aí a poesia social marcadíssima por essa poesia lírica do Castro Alves, beleza? Poesia social, poesia lírica que ele faz aí em defesa dos escravos. Vamos libertar, vamos lá, vamos ser felizes, nada de gente presa, servindo aos outros como se fossem animais, e é essa discussão que vem, vai falar também até do tráfico negreiro, tanto que tem um poema chamado Navio Negreiro, que é lindíssimo, que fala sobre isso, do Castro Alves, certo? Então, Castro Alves é o nome mais importante desse momento. E aí eu tenho, obviamente, uma poesia de terceira geração que é totalmente contrária à segunda geração, que vive no seu próprio umbigo, a segunda geração. A poesia de terceira geração, não, ela pensa no outro. Então veja que mudança drástica entre uma e outra. Por quê? Porque a poesia de terceira geração já é uma poesia de final de romantismo. Por ser final de romantismo, eu já estava vendo uma construção do que está chegando pela frente, que é o realismo. Então veja que eu tenho um processo de transição. A poesia começa de um jeito, romântica, primeira geração nacionalista indianista, segunda geração ultrarromântica, exagerado, sentimento, umbigo, terceira geração olha para o social, olha para a sociedade de novo, e aí eu tenho uma outra vibe na terceira geração. Então a terceira geração vem com essa tentativa de voltar a botar os pés no chão, que já é uma transição para o nosso querido realismo, que é a próxima escola literária que vai chegar. Então, quando eu vou falar de Navio Negreiro, né, Castro Alves, Vozes da África, importantíssimo esse cara para a terceira geração do romantismo. Fechou? Então, 3 gerações, bem de boa, bem susse, grava aí como funciona, assiste de novo, você viu que eu fiz um monte de inserções, um monte de coisa aqui, pá. Muito bem, maravilha, show de bola, XDB. Beleza? Muito bem, pessoas, respira fundo, gostaram? Muito bem, não esquece, tem muita coisa para acontecer. Ah, calma! Vamos lá, pessoal, deixa eu voltar aqui com vocês. Vamos lá. Deixa eu voltar para a gente conversar um pouquinho sobre esse romantismo no Brasil. Cadê? Deixa eu ver se eu volto. Cadê? Opa, voltei. Viu, pessoal? Vocês viram aqui? Deixa eu voltar para o início do vídeo para a gente ver uma coisa. Cadê? Vamos ver aqui. Espera aí, deixa eu ver para onde eu quero. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Pronto, vamos ver. Olha só. Gente, então vocês prestem atenção. Estão aí ainda? Estão, né? Estão? Cadê vocês? Estou. Pessoal, então vocês vejam o que é o romantismo no Brasil. Então, o romantismo no Brasil são divididos em 3 gerações, como ele falou. Primeira, a segunda e a terceira gerações. Cada um tem a sua importância. Então, o romantismo no Brasil em si era conhecido, como foi falado no vídeo aí, era aquele romantismo feroz. Aquele, você amava mesmo, você era capaz de matar ou morrer pelo amor,
que hoje a gente sabe que é totalmente diferente, né? Não existe mais esse romantismo. O romantismo de hoje é, eu gosto, mas se eu me decepciono aí com ele, ele vai para lá e eu vou para cá. Já aquele era diferente. Aquele, vamos dizer, aquele romantismo platônico, aquele romantismo forte, que era aquele romantismo indianista, aquele romantismo rústico. Por quê? Porque ele gostava de você e gostou e acabou, ali é seu. Você não tinha mais outra opção, é seu e acabou. Quando você se gostava, pronto. Esse romantismo raiz. É esse romantismo no Brasil que se fala muito. E ele era dividido em prosa, teatro e poesia. Então, prosa é diferente de teatro, teatro é diferente de poesia, que a gente vai falar mais um pouquinho adiante da aula, certo? Deixa eu passar mais um pouquinho para a gente fazer uma discussão legal aqui. Como vocês estão vendo, então, eles são divididos em 3 gerações. Então, são 3 gerações românticas, ou melhor, 3 gerações do romantismo no Brasil, conhecido na literatura, que é costumada a ser cobrada muito em Enems da vida. Você precisa ter esse conhecimento. Não é querendo dizer que você vai aprender tudo, mas você tem que ter esse conhecimento. Saber quais foram as principais características da primeira geração, as principais características da segunda geração, as principais características da terceira geração. Cada um tem um fato marcante, que marca e fala. Por exemplo, a primeira geração, ela foi nacionalista ou indianista, então ela visava muito a vida natural, a vida do índio, então era muito em cima desse público, vamos dizer, aquela geração raiz, aquela geração da natureza, aquela exaltação à pátria, então exaltação o local, exaltação à região que se vivia. Essa era uma das características da primeira geração. Deixa eu puxar aqui mais um pouquinho, que foi nessa época de 1836 a 1852. Deixa eu pular mais um pouquinho para a gente ver os destaques da segunda geração. Pronto, olha só, o marco inicial é a publicação de Suspiro, Poeta e Saudade. Gente, essas obras de Gonçalves de Magalhães, como eu falei vocês no início, que são os principais autores, é bom vocês terem conhecimento e terem curiosidade de pesquisar e fazer uma leitura para entender como essas obras. Eu tenho certeza, a partir do momento que vocês começam a ler, começam a entrar na literatura, vocês vão ter um conhecimento mais aprimorado e vão ter um sabor, assim, um deleite melhor pela leitura. Pode ter certeza disso. Aquele que não tem costume de ler, que não gosta de ler, é bom você pesquisar essas obras literárias da época do romantismo, porque você vai começar a se apaixonar, você vai começar a olhar com outros olhos o que é literatura. Então, as características da primeira geração é a exaltação da natureza, da liberdade, da religiosidade, a figura do índio, que é o indianismo, não é isso? O sentimentalismo, emoções, o nacionalismo, o brasileirismo, quer dizer o quê? A linguagem próxima do coloquial, aquela linguagem que se fala, não é aquela linguagem normativa que a gente aprende a escrever e a falar correto. Não, é aquela linguagem natural, aquela linguagem que você aprendeu, aquela linguagem raiz, sem você se preocupar como ela vai sair da sua boca, certo? Isso é a primeira geração. Deixa eu puxar mais um pouquinho. A gente... Então, aqui são os principais autores da primeira geração, não é isso? Já a segunda geração é aquela geração ultrarromântica. O que quer dizer isso? Ultrarromântica. Então, quer dizer, se a primeira geração já era do romantismo, aquele romantismo básico, aquele romantismo raiz, aquele romantismo que, vamos dizer, que quando sentia esse amor, fazia de tudo por você. Já na segunda geração, aquela já ultrapassa esse que a gente achava que era de... deixa eu encontrar a palavra. Esse amor platônico. Quem nunca ouviu falar naquele amor platônico? Eu amo essa pessoa, pronto. Se essa pessoa não for minha, não vai ser mais ninguém. Não é? Aquele amor platônico, aquele amor que você...
bota uma venda nos seus olhos e você só vê aquele. Bom, era essa característica romântica de antigamente. Se você gostava, você gostava. E na primeira geração. Na segunda geração era mais um pouquinho. Então, exacerbado de sentimentalismo e pessimismo doentio. Então, quando ele se trata de doentio, então não era sadio. Era algo que prejudicava, né? Então, como forma de escapar da realidade. Você se sentia tão num mundo romântico que você deixava o seu lado real de lado. Isso era o que passava na sociedade daquela época, que era a segunda geração do romantismo, que era conhecida como a ultrarromântica. Deixa eu ver mais aqui. Então, uma das características dela era o quê? A temática pregada era a morte. Então, quer dizer, se você gostasse de alguém, você só abandonava esse alguém com a morte. Era o sonho, o devaneio e o amor platônico, como eu estava falando com vocês, né? Aquele amor fantasioso, aquele amor que, às vezes, só você cria esse amor na sua cabeça, que às vezes se torna muito perigoso, né? Certo? Então, deixa eu ver aqui mais o que a gente comenta. Então, era uma visão negativa, na segunda geração, uma visão negativa de mundo e da sociedade, expressão de pessimismo, sentimento de inadequação à realidade. Então, tudo que ele vivenciava parecia que ele não estava ligado nisso. Ele vivia no mundo dele. Era aquela época do romantismo exacerbado, que você vivia no mundo da lua, vamos dizer assim. Os poetas viviam uma vida desregrada, dividida entre os estudos acadêmicos e o ócio, os casos amorosos e a leitura de obras literárias. Então, quer dizer, os poetas eles esqueciam a sua vida real para se aprofundar nesse romantismo, que era a segunda geração do romantismo no Brasil. Vamos mais um pouquinho. E os principais poetas foram Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu e Juqueira Freire. Deixa eu ver mais aqui. E já a terceira geração, que é conhecida como a social liberal condoreira, então quer dizer o quê? Então a primeira era aquele romântico raiz, aquele romântico puro. A segunda, já aquele romântico doentio. Já a terceira é como você já foi começando a abrir os olhos. Ver que não era totalmente assim que você achava. Ele sendo mais social, mais liberal e mais o condoreira. Quer dizer, se dá para ficar bem, se não dá, cada um no seu lado, certo? Então, os poetas dessa geração apresentavam estilo grandioso ao tratar de temas sociais, comprometimento com a causa abolicionistas e republicana, poesia social. Principal nome era o Castro Alves, poeta dos escravos, que é o Navio Negreiro, que é esse livro que tem de Castro Alves é um livro muito famoso, conhecido e trabalhado nas escolas. E, às vezes, ele cai muito, além de vestibulares, em concursos públicos. Eu já vi muito esse tema de Castro Alves, Navio Negreiro. Então, é bom, quem não conhece, fazer uma pesquisa e a gente passar a conhecer essas obras, porque quando cai, você tem aquela noção de dizer, não, já ouvi falar. Certo, gente? Deixa eu ver o que é que a gente conversa mais. Não, por enquanto, só isso aqui. Pronto, gente. Então, era isso aqui que eu queria passar para vocês, assim, o romantismo no Brasil. Qual era a característica? E quais gerações foram criadas esse romantismo? Então, a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. Então, mais adiante, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a literatura. Tem o romantismo em Portugal, que também é totalmente diferente do romantismo no Brasil, que vocês vão saber os principais autores lá também, e vão fazer essa comparação. Mas o romantismo em Portugal não é tanto cobrado, não. É mais aqui essa geração Brasil mesmo, essa origem, a nossa raiz. A gente começar a entender a literatura através do romantismo. Certo, gente? Alguma pergunta a mais vocês querem fazer? Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu falar um pouquinho das características do romantismo no Brasil para vocês. Então, ó, as principais características da literatura romântica no Brasil são o rompimento com a tradição clássica, a maior liberdade formal, o idealismo, como foi falado, índio, o nacionalismo, o culto à natureza, o subjetivismo e egocentrismo. Então, quer dizer, você vivia muito no mundo da lua, o sentimentalismo, a religiosidade
E a evasão e o escapismo. Então, quer dizer o quê? Quando você chega na terceira geração, você já está abrindo seus olhos para essa realidade do romantismo no Brasil. Que os autores começam a identificar que o romantismo no Brasil não é só amor, não é só paixão, aquela paixão avassaladora. Então, é algo mais. Aí, a partir da terceira geração, ele começa a mudar esse conceito que ele tinha antes, no início, no romantismo no Brasil. Certo? Isso é literatura, gente. Isso é o conhecimento que vocês têm que ter. Por quê? Porque isso é cobrado como eu já falei, vestibulares e concursos. Então, esses autores que eu falei, que vocês ouviram, vou falar mais uma vez, eu separei aqui, vamos dizer, 9 autores, que esse vocês vão ouvir muito falar sobre o romantismo, que é o Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, José de Alencar, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Junqueira Freire, Castro Alves e Tobias Barreto. E, claro, que existe mais, mas esse é um dos principais autores daquela época do romantismo, naquela época da entrada da literatura aqui no Brasil. Como vocês sabem que o Brasil era povoado por índios, era povoado pessoas que não tinham civilização. Começou a civilização com aquele pessoal que veio de fora, veio da Europa, precisamente de Portugal. Certo, gente? Alguma pergunta, pessoal, sobre a nossa aula de hoje, literatura? Agora eu quero ouvir vocês. Professor? Pode falar, João. Não. Pronto, alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui. Micaele, Maria Gardênia, Michele, Cauã. Gente, olha só. Agora, hoje, a atividade que eu quero deixar, como eu já falei, mas vou deixar como uma atividade para vocês de caráter, de conhecimento, para vocês fazerem, deixarem no caderno, pode até mandar para mim uma fotozinha. É vocês pesquisarem, como no início eu falei, pesquisarem sobre os gêneros literários, porque eu quero que todos tenham conhecimento. Quais são os tipos de gêneros literários que nós trabalhamos, que nós encontramos nas obras da literatura? Que é o lírico, o dramático e o épico. Gente, anota aí. Vocês vão pesquisar sobre esses 3 tipos de gêneros. Entender o que é, como é... o gênero, quais são... né? Isso, gêneros literários. Estão entendendo? Isso. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Já que já como é. Deixa eu colocar fazer, aqui. né? Vamos fazer um negócio. Pesquisar. Peraí, viu, gente? Literários. Cadê, professor? Mostra aí. Só um minuto, deixa eu escrever aqui. Dramático e... Pronto, gente. Aí vocês pesquisam, para vocês terem esse conhecimento. O que é o gênero épico? O que é o gênero dramático? E o que é o gênero lírico, certo? Entenderam qual é a pesquisa que vocês têm que fazer? A atividade desta aula é o quê? Vocês pesquisarem sobre esse tipo de gênero, para vocês terem um conhecimento a mais da literatura, para quando a gente estiver lendo alguma obra, algum texto, alguma poesia, você saber que tipo de gênero ele se enquadra. Certo, gente? Alguma pergunta vocês querem me fazer? Bom, já salvei o número. Pessoal, olha só, eu vou liberar a frequência aqui para vocês, para aqueles que já estão aí na sala, já para começar a preencher a frequência, que aí conta também como participação da aula, certo? Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui, gente. Como é aí? Só um minuto, viu? Que às vezes a internet aqui dá uma travadinha, mas a gente chega lá. Deixa eu botar aqui no chat, gente, a frequência.
Pense. Pronto, também está aí, a frequência já pode assinar. Viu, gente? Pronto, então era literatura, era mais ou menos isso que eu queria falar hoje com vocês. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a aula passada, que foi sobre produção textual, a redação. Aquele que não fez, gente, de início, olha só, de início eu não quero que vocês se preocupem com o jeito que vocês escrevem, não quero que vocês se preocupem assim, eu não sei a pontuação, não sei colocar a conjunção correta, não. De início, eu quero que vocês entendam o quê? Como é a estrutura do Enem? A estrutura do Enem, certo? A estrutura do Enem é a introdução, que a gente vai falar de conhecimento que a gente tem do tema, o desenvolvimento, que é uma problemática que você tem que criar conforme o tema. Qual é a problemática desse tema? Qual era o tema da nossa redação? Se eu não estou enganado, era sobre violência feminina, violência da mulher, né? Vamos dizer, você lá tem um tema bem bonitinho, você vai entender esse tema e vai saber qual o problema que traz para a sociedade esse tema e vai colocar no seu texto. E na conclusão, você vai encontrar uma solução ou propor uma solução para esses problemas. E quem é que vai botar em prática essa solução? Não é você, não sou eu. Aí você tem que ver quem é que vai botar em prática. Estado, governo federal, município, ONG, a sociedade em geral. A sociedade em geral, vamos dizer, a grupos. Isso que você tem que deixar claro no seu texto. Então, de início, nesse primeiro texto, eu quero que você entenda o quê? O que é a introdução para a redação do Enem, o que é o desenvolvimento e o que é a conclusão. Muitos já fizeram, já mandaram a redação para mim, mas é isso que eu estou notando que está faltando isso. Quando você termina a sua redação, você lê para ver se passa essa mensagem para o leitor. Se ela tem a introdução, se ela tem o desenvolvimento, se ela tem a conclusão, certo? A partir disso, eu vou ler a redação de vocês e vou bolar como a gente pode trabalhar para melhorar essa produção, porque a gente só melhora a gente praticando. Não é verdade? Alguma dúvida sobre isso, gente? Não. Uma dúvida sobre... E quem, gente? Oi, pode falar. Qual é a dica do senhor para quem, tipo, tem todo o assunto na mente, só que na hora de passar para o papel tem aquele bloqueio? Olha, a dica que eu te dou é isso. Escreva sem pensar o que você vai colocar. Vai escrevendo. É por isso que eu sempre digo, gente, olha, uma dica para fazer a redação é você usar o rascunho. Não tenha dó do rascunho, não. Não tenha... Eita, que palavra... Eu estou aqui, vamos dizer, esse tema sobre feminicídio, sobre a violência contra a mulher, né? Ah, mas apareceu na minha mente bola. Eu boto bola. O que aparecer na sua mente, vai colocando no seu rascunho, vai colocando. Depois que você colocou o que vai aparecer na sua mente, uma frase, uma palavra, um pequeno texto, você vai colocando, vai colocando. Aí depois que você termina, vai chegar um momento que o cérebro vai dizer, epa, parou. Parou de formular frase, parou de formular a palavra. Pronto, agora eu vou formular a minha ideia que eu coloquei ali para o meu texto. Aí você vai olhando. Claro que vai ter muitas palavras, eu sempre faço isso, muitas palavras vou cortando, essa não serve, e vou pegando aquelas palavras que já vai criando outro texto para o que eu estou pensando sobre aquele tema. Mas antes de começar a redação, gente, o que eu aconselho a vocês é entender bem o tema, analisar, refletir, e você, se você quiser, você faz uma pesquisa, assiste a algum vídeo sobre o tema, reportagem, tudo, porque aí sempre bom para a gente ter esse conhecimento, a gente ter propriedade em falar. Também não adianta você ler o tema da sua redação e escrever, não. Calma, vá pensar, vá formular, vá pensar o que você sabe sobre esse tema, qual é o problema desse tema. Olha, no desenvolvimento, sempre o ideal seria 2 parágrafos para o desenvolvimento. Tá acabando, né, professor? Oi?
Não tô entendendo. A sua tá acabando, sua aula. Acaba já, viu? Aí o desenvolvimento são dois parágrafos no mínimo que você tem que ter e o aconselhável numa produção para o Enem. Por quê? Você cria o primeiro problema e o segundo problema deste tema. Mas antes que você crie, você tem que fazer uma análise. E pare de se preocupar, eu não consigo, professor, trava. Não, pare de se preocupar. O travamento acontece por quê? Porque a gente não tem prática de escrever. Por isso que é muito bom, gente. Eu sempre falo nas minhas aulas. Aquele exercício que eu sei que algumas de vocês, se não fizeram, mas já conheceram alguém que fizeram, que é aquela prática de fazer o seu diário. O seu diário, vamos dizer, o seu diário na sua vida toda. Só vai ter desgosto se eu fizer o meu. tem gente que não tem aquele hábito, né? Pronto, antes de dormir eu vou contar o meu diário, tudo que aconteceu no meu dia. Aí fazer aquele diário. Isso é um exercício ótimo para produção textual, porque aí você começa a formular suas ideias, você começa a criar aquelas histórias que aconteceram para você, agora de um modo diferente que você coloca no papel. Isso era uma atividade, isso era um exercício de suma importância para a produção textual hoje. Aí hoje em dia ninguém faz isso, né? Hoje em dia a maioria de vocês é tirar selfie, postar vídeo na rede social, que não é tanto aproveitado assim quando for na hora de escrever, né? Mas antes não. A gente não tinha telefone, a gente mal tinha uma televisão. Aí qual era o seu hobby? Qual era a sua prática? Escrever, contar a sua vida. Professor, com a chegada do telefone todo mundo mudou. Com a chegada do telefone todo mundo tá vendo. Aí por isso que ainda está criando uma geração com tanta dificuldade de produzir um texto. Por quê? Por causa dessas novas tecnologias, por causa dessa globalização. Foi bom? Foi. Mas tudo que é bom tem o seu lado ruim, né? Se a gente analisar... Tem bom, tem tudo. Tem Facebook, tem Instagram, tem mensagem, comando. Sim, mas... Oi, pode falar. A questão da introdução e da conclusão. Dá para você dar uma passada rápida aí? Olha, a introdução, ok, Isabel. A introdução você vai falar sobre o tema. Vamos dar um tema aqui, outro tema, sobre educação. Aí, você quer fazer uma introdução sobre educação, você começa. A educação no Brasil tem altos índices que precisa ser melhorado. Vamos dizer, aí você começa a falar sobre a educação, certo? A educação do Brasil precisa de um olhar especial, e tanta gente, tantas pessoas que não chegam à educação, e vai formulando sua ideia, Então, na introdução, você vai falar sobre o tema. Vai dizer o que o leitor, aquele corretor, eu que vou ler sua redação, eu tenho que entender na sua introdução, o que você vai abordar no seu texto é na introdução. Então, você já pode, nas suas palavras, você se é a favor ou é contra esse tema. Quais são os prós e o contra? Você vai falando. Aí, quando você faz a sua introdução, que não precisa muita coisa, de 4, 5, 6 linhas, você falou sobre a sua introdução, quais são os prós, quais são os contras, o que você acha disso, o que você acha daquilo. Aí, onde parou, aí você vai pensar, agora eu vou fazer o meu desenvolvimento, que vou colocar quais são os reais problemas para esse tema. Fala, e na conclusão, você vai mostrar uma solução, fazer uma amarração na sua introdução com esses problemas que você criou na sua conclusão. Vai concluir, vai dizer, ó, deveria o Estado, o município ter ações que possa melhorar, tarará, tarará. E dentro da sua introdução, você pode começar a sua introdução, que a introdução, eu acho que é o momento mais fácil da redação, é você fazer um contexto histórico sobre o tema. Segundo o livro de fulano de tal, a violência contra a mulher vem crescendo cada vez mais. Você faz esse contexto histórico, certo, gente? Certo? João, João, deixa eu concluir.
Viu? Aí você faz esse contexto histórico na introdução. Pode falar sobre um livro, você pode falar sobre um vídeo, você pode falar sobre um programa de televisão, você pode. Aí faz esse contexto. No desenvolvimento, você vai criar os problemas. E na conclusão, você vai criar a solução. Certo, gente? Pessoal, está chegando o final da nossa aula. Próxima aula a gente discute mais sobre vários temas. Prepare a redação de vocês. Como é a primeira redação, a primeira produção? Não se preocupe de ficar bonito, ficar, não. Eu quero ver como vocês escrevem. O número de linhas está lá no tema proposto. Está tudo explicadinho. Leia com atenção. Tem os textos motivacionais e tem as regras da redação. Então, lá, se eu não me engano, no mínimo 7 linhas. E o máximo, 30 linhas, certo? Então, faça uma boa redação, mande para mim até sexta-feira, vou analisar e a gente discuta aqui. Alguma pergunta mais, gente? Não. Então, olha, um abração, beijo no coração de cada um. Daqui a pouco estou postando essa aula lá, caso alguém queira assistir, ficou com alguma dúvida, assiste lá e comente. Quem não assistiu, é bom para interagir, para ficar por dentro do que acontece nas aulas, assistir. Lembrando, curtir e comentar o nome lá no canal do YouTube, certo? Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se cuide. Tchau, tchau, gente.